Para mim, essa pergunta é a pergunta mais importante no que diz respeito à questão de problemas da gestão municipal hoje, né, dos problemas a serem enfrentados. Por quê? Porque quando você fala de educação, realmente, o problema da educação é muito grande, é no Brasil inteiro, mas, especificamente no caso de Niterói, o problema da mobilidade é muito grande. Saiu um ranking pela 99 Táxi, que é um aplicativo que você deve conhecer, que Niterói tem o pior trânsito do Brasil. Esse foi um ranking de 2018. Né? Eu não tenho dúvida que essas obras que você citou foram obras importantes para a cidade, já estavam há muito tempo sendo demandadas e, de fato, o atual prefeito tirou do papel. Mas tirou do papel da forma que ele sabe fazer, ou seja, com a equipe que ele tem, que é uma equipe que é, vamos dizer, tecnicamente ineficiente. Em que sentido? Quando você vê um túnel, quando se tira um túnel do papel, como ele tirou, a falta de planejamento que aconteceu. Né? Eles esperavam que aquele grande fluxo que vinha da região oceânica iria, em grande parte, pegar aquela barca, né? A barca que fica em Charitas. Não aconteceu isso. Charitas hoje é um bairro que se modificou rapidamente, sem estar preparado para aquela nova estrutura, e foi um novo nó dado em Niterói por conta dessa mudança de fluxo intensa. Logicamente que quem pega o túnel para ir para a praia no final de semana tem uma experiência maravilhosa, mas quem pega o túnel realmente para ter sua rotina mudada e ganhar dinheiro, gerar renda, e isso não aconteceu, porque, na verdade, o problema foi apenas transferido. Outro ponto sobre essas obras são a questão do superfaturamento, que também é marcado nessa gestão. E, no caso do Mergulhão, especificamente, questões técnicas que estão no Ministério Público também são muito preocupantes. Sobre a segurança do Mergulhão, eu já dei cabo dela, já vi o que está acontecendo, e eles ainda não conseguiram um perito para realmente comprovar e assinar o papel dizendo que o Mergulhão é totalmente seguro. Enfim, nesse sentido, eu digo que o que acontece com a cidade, em termos de mobilidade, são dois fatores principais que seriam os que eu atacaria. Primeiro, a falta de integração da cidade. Porque quando você fala em integração, não é apenas construir um túnel, né? Você precisa pegar o sistema de transporte e perceber que ele é muito escasso, tem muito pouca capilaridade em bairros de baixa renda e muita capilaridade e acaba gerando muito engarrafamento e grande fluxo em áreas como Icaraí, por exemplo, ou Fonseca, ali na Alameda. Nesse sentido, você gera uma área quase intransitável e outra área que não consegue ofertar mão de obra para os centros da economia, para o centro e para a área muito dinâmica economicamente para a cidade que é Icaraí. Então, quando alguém quer contratar em Icaraí, ele prefere contratar de São Gonçalo do que de Maria Paula, do que do Caramujo, porque a cidade não se conecta. Logicamente que Fonseca, para mim, o maior problema do Fonseca é a Alameda. Eu realmente tenho uma ideia de uma via expressa que fique lá na Doutor Márcio, lá em cima, que evite que Maricá e São Gonçalo entre na Alameda apenas para ir para o Rio, que isso vai desafogar e trazer uma Fonseca mais, que consiga respirar um pouco mais, consiga transitar entre aquele bairro de uma maneira mais gostosa, sem aquele trânsito infernal de pessoas que só estão de passagem. Um outro problema muito sério aqui que nós temos que levar em conta é que Niterói, ela, além do seu tráfego interno dentro da cidade, ele tem um intenso tráfego de passagem, que são aquelas populações, por exemplo, de São Gonçalo, que é conhecido como um município dormitório, uma cidade dormitório. A maior parte da sua população economicamente ativa, ela trabalha ou no Rio de Janeiro ou em Niterói. Há outros municípios também que passam por Niterói, Maricá, Itaboraí, e esse trânsito de passagem, ele tumultua ali a Alameda São Boaventura, e isso acaba se refletindo para a cidade toda. É preciso buscar soluções para essa questão, e essas soluções existem. Existe um plano, como eu disse para vocês, esse plano está sendo desenhado de forma minuciosa pelo professor Jorge Martins, e existe um plano de evitar que esses ônibus todos que vêm para Niterói, oriundos de São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, eles não desçam toda a Alameda. Eles fiquem lá no alto, no final da Alameda, onde se pretende construir um terminal rodoviário naquele local, e dali um transporte, apenas um tipo de transporte, que está sendo pensado a possibilidade de um VLT, um veículo leve sobre trilhos, que viria lá dessa rodoviária, atravessando toda a Alameda,
até a Praça Araribóia. E pela Alameda passariam apenas os ônibus que vão com destino à Ponte Rio-Niterói. E essa seria uma das soluções. Mas, como eu digo, é um plano que é muito extenso, muito detalhado, que está sendo desenhado por uma das maiores autoridades no assunto. Mas tem solução. Hoje, o trânsito de Niterói é considerado o pior trânsito do Brasil por uma empresa que administra um aplicativo de táxi, e realmente é um problema aparentemente insolúvel, mas ele tem solução, sim. É possível resolver esse problema, sim. Eu vou pontuar, Leonardo, a questão, porque é necessário, essa questão é fundamental para que a gente racionalize a estrutura de um projeto que efetivamente pretende ser novo. Você não pode, evidentemente, a essa altura, nós estamos no terceiro milênio, você olha para toda a Europa, você vê uma modificação absolutamente, eu acho que a essa altura quase integral ou integral no comportamento em relação ao transporte, as ciclovias crescendo, a utilização, o respeito pelo pedestre, a utilização de trilhos ao invés de pneus. Então, tudo isso, evidentemente, vai fazer parte de qualquer projeto. Né? O diferencial que eu julgo existir no nosso é que esse projeto que levará isso em conta, ele vai contar também com a integração de 3 elementos. É o elemento, o veículo, evidentemente, porque em algumas circunstâncias ele não vai poder ser dispensado, o transporte coletivo, que vai ter que modificar, e aí nós temos uma luta grande, uma luta que a sociedade vai ter que apoiar, entendeu? Porque a estrutura de transporte coletivo hoje, em cidades como Niterói, especialmente em Niterói, que tem mais de 500 mil habitantes, a ordem de 530 mil habitantes, né, contabilizados, nos meus cálculos, isso vai mais ou menos a 750 mil moradores, em razão da proximidade com o Rio e da movimentação permanente entre Rio e Niterói. E, no passado, Niterói era interpretada como uma cidade dormitório, e um pouco dessa característica ainda permaneceu aqui com uma população sempre ligeiramente maior do que aquela que é indicada nos índices mais aceitáveis, como o IBGE, etc. Então, o que acontece? Dentro do nosso planejamento, o nosso programa, o nosso projeto está em elaboração. Né? Eu estou contando com grandes nomes que me ensinaram várias coisas, porque a primeira ideia que a gente tem é a ideia do tatu. Vamos criar aqui um mecanismo utilizando a distribuição entre as cidades próximas, que era a única possibilidade real para que isso acontecesse, como o metrô e etc. Isso, pelo que eu vi e ouvi, seria inviável pelo número de habitantes que parece que você tem que ter para que seja aceitável em termos de orçamento público ou de investimento privado, um mínimo de 2 milhões de habitantes para que você possa ter esse padrão de iniciativa, que aí, evidentemente, seria uma solução. Mas em Niterói isso parece ser absolutamente inviabilizado, me disse um ex-presidente do metrô do Rio de Janeiro, em razão das características geográficas. Então, nós estamos trazendo uma linha nova que vai passar no entorno da cidade, e os detalhes eu só não informarei agora, porque senão todos os demais candidatos dirão que esse projeto era deles. Na verdade, precisa falar da imobilidade de Niterói, né? Que Niterói hoje é uma cidade que você, Sidney, é impressionante. Você para andar dentro da cidade, você leva 1h30, 2 horas, assim, não é normal. Né? Eu perco de 2 a 4 horas por dia de me deslocando para o meu trabalho. Isso não pode ser normal. Eu não sei quanto tempo a Irma leva, mas é isso. Você trabalha 8 horas por dia, eu trabalho muito mais que 8 horas por dia, mas acho que o cidadão que tem lá a carteira assinada, cumpre horário, trabalha 8 horas por dia. Perde 4 horas, de 3 a 4 horas por dia, de se deslocando a cada trabalho. E aí, para isso, a gente precisa entender que o conceito de mobilidade ele é muito maior do que só transporte. A gente precisa pensar na micromobilidade, que é aquele deslocamento que você faz, sai da sua casa, na calçada segura, iluminada, arborizada, sem buraco,
até você chegar a um ponto de ônibus ou até você se deslocar para o seu local de trabalho. E para isso, a gente precisa ter programas voltados para a micromobilidade. O VLT, na eleição passada, eu anunciei publicamente que eu estaria lutando pela implementação do VLT. Hoje, Niterói tem situação financeira que permite ajudar no financiamento desse projeto, porque aqui no Rio, por exemplo, esse projeto ele é subsidiado pelo governo. Niterói não vai ter que ser de forma diferente. Eu não sei o que a gente vai se deparar a partir do ano que vem com relação à questão da economia do país e economia da cidade, e se a gente vai ter recurso para isso. Mas é um desejo que eu quero muito ver realizado, é a nossa cidade ter a modernidade do sistema de VLT. E tem um outro ponto, que é um ponto que eu não quero me aprofundar aqui muito, mas que é a linha 3 do metrô, que é inadmissível. Só fazer uma comparação rápida aqui, porque é um tema que eu gosto muito desde o meu primeiro mandato, eu trato desse assunto. A linha 3 do metrô custa menos do que custou a linha 4 para Barra. E, além disso, tem uma previsão de transportar o dobro de passageiros que a linha 4 transporta. Então, assim, são algumas questões fundamentais. O prefeito não vai viabilizar a linha do metrô sozinho, precisa de um empenho do governo federal. Hoje tem o presidente da República, que é do Rio de Janeiro, e pode ajudar muito. Temos senadores comprometidos com essa causa da mobilidade da linha 3 do metrô. É um tema que a gente pode aprofundar, mas especialmente a gente precisa investir na cidade, no transporte da cidade, na micromobilidade. E tem uma última questão, que é a modernização do nosso parque semafórico. A cidade de Niterói fez uma tentativa de botar sinalização em tempo real que não deu certo. O que é isso? Você faz a contagem de fluxo dos carros e reprograma o sinal de acordo com a necessidade daquele momento. É trazer inteligência, é trazer smart city, cidade inteligente, para dentro do sistema de mobilidade, para que essa nossa cidade possa ter tecnologia para resolver os problemas da sua imobilidade. A cidade precisa ter um plano de mobilidade moderno, um plano de mobilidade que integre todos os modais, que seja feito com critérios técnicos. A atual gestão, infelizmente, descumpriu o primeiro prazo de edição do plano de mobilidade, abril de 2018. Eu, como relator do plano diretor, coloquei a obrigatoriedade do plano de mobilidade, que é fundamental. A gente tem a faceta do transporte público rodoviário urbano, a gente tem os transportes de massa, que na nossa cidade, na verdade, nós não temos, mas a possibilidade de implementação. A gente tem o transporte cicloviário, a gente tem o transporte aquaviário, que é muito forte em Niterói. A gente não pode esquecer que tem um percentual de pessoas grande que ainda dirige o seu próprio veículo, então tem o veículo automotor individual, e temos também o transporte a pé, que é extremamente importante em Niterói, uma cidade onde muitas distâncias são curtas, e se as áreas forem devidamente urbanizadas, as pessoas podem se locomover de um ponto para o outro andando, utilizando a sua própria força motor, digamos assim. Do ponto de vista do transporte rodoviário municipal, muitas coisas precisam ser feitas. Hierarquização de linhas. Isso é fundamental. Nós hierarquizarmos as linhas. Porque Niterói, Sidney e Irma, tem um problema de sobreposição de linhas. Roberto Silveira, Alameda São Boaventura, Mário Viana, Praia de Caraí, Feliciano Sodré, uma série de ônibus passando por essas mesmas ruas, essas mesmas avenidas, e isso gera engarrafamento. Então nós precisamos revitalizar um pouco a ideia que foi colocada de maneira de projeto na cidade em alguns momentos históricos da cidade. No PIT de 1993, no PDDT de 2004, no Plano Lerner de 2015. Essa ideia já surgiu, mas não foi implantada. Hierarquizar as linhas. Isso é importante. Do ponto de vista de transporte de massa. Transporte de massa, a gente tem que ser verdadeiro, é caro. O que a gente precisa é de estudo de viabilidade. Para se tiver viabilidade, tanto de utilização, viabilidade de implementação, como viabilidade de construção, a gente buscar financiamento para fazer. Também não adianta iludir. Niterói é uma cidade que tem muitos recursos, e eu quero muito poder falar sobre isso também, sobre o elevado orçamento da cidade, mas transporte de massa é caro e a gente não vai fazer com recurso próprio. Tem que buscar financiamento. O que eu defendo? Que a gente discuta com agências internacionais de fomento, Banco Mundial, por exemplo, Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde eles custeiem a fundo perdido os projetos e, se houver a viabilidade, o financiamento é garantido com essa instituição. Além disso, é importante a gente ter o Plano Municipal de Mobilidade, que essa gestão não fez. Era para fazer em abril de 2018, ficou proibida de contrair investimento do Ministério da Cidade por causa disso, e aí foi salva por uma MP
do governo federal que prorrogou esse prazo para 22. Esse plano precisa ser muito bem discutido para que a cidade deixe de pensar a questão de transporte como uma coxa de retalho e passe a pensar com todos esses modais integrados. E o cicloviário deve sim ganhar uma importância maior do que tem hoje. Nós precisamos de mais ciclovia e nós vamos fazer isso. E uma outra questão que não envolve tanto o município, mas que o município deve sim participar de maneira concreta, é o transporte aquaviário. A licitação de renovação de concessão de barca está para ser feita, foi adiada algumas vezes. Nós precisamos defender, e o município de Niterói tem que fazer a sua voz ser ouvida, porque, infelizmente, a tarifa de Charitas para Praça 15 e de Araribóia para Praça 15, ela é mais cara porque ela subsidia as outras rotas que atualmente a concessionária opera. A Rota Paquetá e a Rota Cocotá são subsidiadas pela tarifa que o niteroense paga. E o que eu defendo é o seguinte: Paquetá e Cocotá, com respeito a todos eles, são rotas municipais, saem do centro do Rio e vão para 2 bairros do Rio. Não quero que eles paguem uma tarifa cara, mas eu também não quero que o cidadão de Niterói subsidie a sua passagem. Por isso, nós, enquanto niteroense, a Prefeitura de Niterói tem que participar e ter articulação política, para que a gente consiga, numa licitação de concessão de barcas, ter uma melhoria concreta no transporte aquaviário de Niterói. Bom, acho que esses sistemas eles são complementares, né? Acho que, de forma imediata em Niterói, a Prefeitura tem que se somar aos esforços para que a gente tenha a linha social de barcas em Charitas. Eu sou autor de uma lei que garante que na próxima licitação das barcas, que vai acontecer ou no ano que vem ou no outro, a gente vai ter tarifa social na linha de Charitas, ou seja, vamos ter em Charitas uma barca no mesmo valor do que é praticado na Praça 15. Isso é estratégico, porque você faz com que algumas dezenas de milhares das pessoas que saem da região oceânica, que saem de Pendotiba, que saem de Jurujuba, não precisem se deslocar para a região central da cidade, para chegar no Rio de Janeiro. Não precisam nem ir para a ponte, nem ir até o centro de Niterói. Isso faz com que milhares de carros, dezenas de milhares de pessoas deixem de ir até o centro da cidade. Então, isso é um ponto estratégico e de impacto imediato na cidade. É você fazer a linha social Charitas Praça 15. Eu acho que a gente tem que debater a possibilidade de inserir uma linha de VLT, pode também cumprir um papel onde as pessoas façam maior uso do transporte coletivo. Acho que a diminuição do valor da passagem é um elemento estratégico. A priorização do planejamento da cidade com base no transporte coletivo e no transporte limpo. A gente tem uma cidade desenhada para o automóvel. A gente precisa ir redesenhando essa cidade para o transporte coletivo. Então, acho que essas são medidas importantes, com base, inclusive, no que a gente já tem planejado na cidade, né, o PDTT, o Plano Lerner, a gente estruturar o funcionamento do transporte coletivo para garantir que ele seja mais rápido, mais barato e, assim, haja uma adesão maior ao uso do transporte coletivo. Niterói tem uma das médias de automóvel por habitante mais altas do Brasil. Então, ou a gente faz uma migração para transporte coletivo, para transporte limpo, ou a gente vai viver permanentemente numa cidade muito engarrafada. Além da gente ser uma cidade dentre 2 grandes cidades, né? São Gonçalo, com mais de 1 milhão de habitantes, o maior movimento pendular do Brasil na mobilidade urbana é o movimento São Gonçalo-Niterói. E, por outro lado, a ligação com a própria capital. Todos os dias saem dezenas de milhares de pessoas de Niterói para trabalhar, para estudar na cidade do Rio de Janeiro. Então, as barcas elas são estratégicas porque elas ajudam nessa resolução do problema na região metropolitana e, internamente, essa integração de transporte coletivo com bicicleta. Uma proposta que a gente traz também para o debate na cidade é a geração de empregos verdes. Empregos, por exemplo, para ampliar o saneamento. Empregos, por exemplo, para ampliar a nossa malha cicloviária. Empregos, por exemplo, para que a gente tenha uma transição para ter transportes públicos mais limpos, né? Isso é parte de uma agenda que a gente quer desenvolver para a cidade. Como ferramentas, a gente pensa a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente pensa uma agência de fomento e desenvolvimento no município de Niterói. Eu tenho defendido, a gente vai ter agora uma nova licitação de barcas. Eu tenho defendido, e acho que a Prefeitura tem que ser muito ativa nisso, que a gente vá para um perfil de concessão que permita a gente manter grandes linhas, como as que a gente tem atualmente, por exemplo, Praça 15 Araribóia, e passe a ter linhas menores que transitam na Baía de Guanabara, né? E aí a gente pode ter uma demanda por novas embarcações menores. E aí eu acho que, por exemplo, a Prefeitura de Niterói tem que trabalhar
para que esses estaleiros que trabalharam historicamente muito vinculados com a indústria do petróleo também se qualifiquem a trabalhar, por exemplo, produzindo embarcações. E não existe uma política efetiva de mobilidade aqui em Niterói. O que a gente podia fazer, né, para melhorar bastante essa questão? Aquela questão das barcas na Charita também, a gente tem que fazer uma reavaliação ali. Pessoas, às vezes, saem daquela região lá, da região de Pendotiba ali, né? E vem pelo túnel, mas não pega a barca porque a barca é caríssima. Caríssima a barca. Então, a gente tem que fazer uma reavaliação desse preço também e fazer vai ter, inclusive, uma renovação na concessão das barcas, né? E os preços, realmente, das tarifas têm que ser módicas, a gente aplicar o princípio da modicidade ali nesses casos. Enfim. E, por fim, assim, acredito também que a gente tem que fazer construir, né, uma estação lá em cima no Caramujo para ele concentrar as pessoas que vêm de fora e para ter um escoamento melhor ali na Alameda São Boaventura. Eu acho que isso também é fundamental, porque a Alameda fica muito sacrificada, né? A Alameda tem que fazer uma total reestruturação, mas fica muito sacrificada por conta disso. É um dos grandes desafios de todas as cidades do mundo. E em Niterói, não podia deixar de ter o mesmo problema. Nós temos uma das maiores, se não me engano, a segunda maior taxa de motorização do país. Então, o que é a taxa de motorização? É o número de carro por habitante. Nós temos quase que um carro para 2 habitantes, o que é muito carro. E ainda temos um problema que Niterói, né, está dentro de um contexto metropolitano. Se você olhar o mapa, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói é praticamente no meio, né, da região metropolitana, e é um caminho de passagem também, né, de todas as pessoas que se deslocam do leste metropolitano em direção ao Rio de Janeiro, né, procurando a ponte, e também há um grande contingente de pessoas que vêm dos municípios vizinhos para trabalhar em Niterói. Esse eixo de mobilidade que vai de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói é o segundo maior eixo em termos de movimentação no país, só perdendo para São Paulo e Guarulhos. Então, é fundamental, primeiro, que você ofereça outras alternativas de mobilidade, diminuir a dependência do transporte individual, que é o que se tem hoje. O futuro é multimodal, então o futuro é isso, você ter vários modos, né, de poder se deslocar. Então, essa gestão já teve um investimento fundamental, que foi a construção do túnel Charitas-Cafubá. Foi feito, e também, quer dizer, junto com o túnel, veio a Transoceânica, que é um BHLS, que é uma concepção um pouco à frente do BRT, e que é um sistema moderno, né, e eficiente de transporte para a região oceânica. Está sendo realizado aí todo um planejamento para, no momento mais oportuno, trazer para Niterói, né, uma alternativa que é o VLT, né, o veículo leve sobre trilho, que na concepção em Niterói é diferente do que foi implantado no Rio, mas provavelmente com equipamento parecido. Eu, como secretário de Planejamento, conduzi esse estudo junto com o apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento. Então, a previsão seria implantar, vindo de Charitas até o centro de Niterói, do centro de Niterói até o Barreto. Niterói teve um avanço muito grande nesse período na opção do transporte por bicicleta, da mobilidade por bicicleta. No início da nossa gestão, praticamente não haviam ciclovias, algumas foram implantadas no finalzinho da gestão passada, algumas ciclofaixas. Na atual gestão, foi levado o número de ciclovias para quase 40 quilômetros, e de 2015 até 2019,
Sidney, o número de usuários de bicicleta em Niterói quintuplicou. Então, isso também, quer dizer, uma bicicleta na rua é um carro a menos, e isso é uma boa oportunidade também de se melhorar. Uma outra ação importante foi o investimento em tecnologia. A Niterói investiu num centro de controle operacional, né, da mobilidade da cidade, que controla toda a sinalização semafórica de Niterói. Com isso, houve uma grande melhoria na fluidez do trânsito na cidade, diminuindo a velocidade geral, mas aumentando a fluidez. Não sou a favor do subsídio, acho que a gente traz uma assimetria. Eu acho que o gestor público acaba colocando um custo que as pessoas não estão conseguindo avaliar, né? Eu sempre dou um exemplo para falar sobre isso. Niterói hoje paga R$ 1.300 por aluno por mês na rede municipal de educação. Isso é caro ou barato? Eu não sei. Eu só sei porque existe uma rede privada para eu comparar. Existe um mercado para me dizer. Quando eu tenho algo que é totalmente subsidiado pelo Estado, com o tempo isso vai ficar nebuloso e vai ficar um terreno fértil para a corrupção, onde o cidadão não vai conseguir avaliar o quanto que daquilo realmente é um custo que o governo está subsidiando ou não. Por isso, eu sou totalmente contra. Eu acho que os custos têm que ser transparentes. Quando eu digo custo, é assim, pagar passagem, ambiente privado, e realmente desaparelhar essa relação tão escusa entre as empresas de ônibus e o gestor público e fazer com que essas empresas comecem a ser fiscalizadas como é a lei e que diz que toda concessão deve ser. E nessa área de transporte público, mobilidade urbana, ocupação do solo, nós temos no nosso grupo o professor Jorge Martins, que é uma das maiores autoridades no assunto. Ele está elaborando um plano bem detalhado e uma das nossas preocupações é essa questão do transporte público. Por quê? Hoje, todas as grandes cidades do mundo já chegaram à conclusão de que não adianta mais você investir, por exemplo, em novos viadutos, em novas pontes, criando novos espaços para os automóveis particulares, porque não dá mais, não é mais possível. É preciso desestimular o motorista de usar o seu carro particular, mas para isso você precisa dar a ele alternativa de transporte público de qualidade. E aí nós entramos num terreno que até hoje tem sido muito pantanoso. Por quê? Porque existem interesses muito poderosos por trás das empresas de ônibus e, normalmente, nós temos verificado com uma indesejável frequência uma certa, vamos chamar assim, de promiscuidade entre quem administra uma cidade ou um estado e os empresários desse setor. Nós estamos num momento, em razão dessa epidemia, em que as atividades começam a voltar ao normal, e uma das recomendações é evitar aglomerações. E o que nós vemos são ônibus trafegando lotados. Qual é a solução para isso? É colocar mais ônibus em circulação. Mas o problema é que um ônibus circulando com pouca gente, ele aumenta o custo operacional do empresário. Então, para o empresário, é preferível o ônibus sempre lotado. E aí o que falta é um pouco de mão firme do poder público para compelir os empresários a colocarem mais veículos em linha, circulando nas linhas. E aí como exigir? Como é que o poder público vai exigir isso do empresário se às vezes ele já está comprometido com esse empresário em acordos que não podem nem ser tornados públicos? Então, esse é um dos principais problemas do transporte público que eu vejo em Niterói, que é a falta de predomínio do interesse da sociedade na gestão do transporte público. Nós temos vários projetos que foram feitos para a cidade. Eu vou me dedicar aqui ao último projeto, que foi o projeto Jaime Lerner, que previa a construção das estações de integração. É fundamental tirar do papel a estação lá do Caramujo, para diminuir a quantidade de linhas de ônibus que hoje passam na Alameda, segurar aqueles ônibus que vêm de Maricá, São Gonçalo e parte da Zona Norte, para que você possa descer um corredor exclusivo em direção ao centro ou em direção ao Rio. Modernizar o corredor da Alameda, que foi anunciado e que seria feito e não foi até hoje foi executado. Respeitar as seletivas de ônibus, que a gente vê os operadores, muitas das vezes, incentivando o transporte individual, o carro, a entrar na faixa seletiva. Temos que condenar esse tipo de prática dentro da prefeitura. Temos que fazer o terminal Largo da Batalha para melhorar o sistema de mobilidade da região do Largo da Batalha e fazer terminais de Vargas das Moças e do Rio do Ouro.
Com esses 3 terminais, só para começar, a gente consegue racionalizar as linhas, dar prioridade ao transporte público. Em junho de 2013, com 6 meses de mandato, eclode no Brasil aquele movimento pela redução do valor da tarifa de ônibus. Naquele momento, eu enxerguei uma oportunidade da gente rediscutir a política de transporte em Niterói. Eu, enquanto cidadão, no meu senso comum, sempre fui muito crítico das empresas de ônibus da cidade. Enquanto vereador, nos meus 6 primeiros meses de mandato, tentei muito discutir essas questões e, pasme, eu não consegui ter acesso, Irma, ao contrato de concessão das empresas de ônibus. Então, eclodiu aquele movimento popular forte. Eu falei, opa, vamos abrir a CPI dos ônibus em Niterói. Propus a CPI dos ônibus, né? Em Niterói tem um dispositivo regimental no nosso regimento interno, que quem propõe uma comissão parlamentar de inquérito é naturalmente o presidente, portanto eu virei presidente. Na época, houve uma série de manobras para tentar impedir a CPI por parte da própria base do governo, mas a gente conseguiu e fez a CPI. E eu costumo dizer que a CPI dos transportes de Niterói abriu a caixa preta dos transportes. Precisa ter muita coragem para discutir esse assunto. É um assunto complexo, é um assunto que muitas vezes envolve diversos interesses que não são republicanos. E a gente fez isso. A CPI rendeu frutos. Tem ação correndo na justiça pedindo a redução da tarifa, tem ação proposta pelo MP com base no nosso relatório de CPI pedindo a nulidade do contrato, da licitação e do contrato de concessão que nós mostramos que foi feito de maneira fraudulenta. Então, a gente trabalhou muito na CPI dos transportes, foi um desafio muito grande, e eu garanto a você, niteroense, que eu estou preparado para, de maneira técnica, discutir a questão dos transportes. Nós vamos modificar algo crucial na relação com as empresas de ônibus. A gente vai fazer uma licitação própria para bilhetagem eletrônica. A empresa de ônibus, o que ela sabe é transportar passageiro. Bilhetagem eletrônica é outra coisa. A gente vai fazer uma licitação independente, chamar a bandeira de cartão de crédito, mercado financeiro e ter um objetivo de, em 4 anos, ter 100% dos passageiros utilizando bilhetagem eletrônica, porque aí a gente acaba com o caixa 2 das empresas, que eu já denunciei, inclusive, a Receita Federal quando fui presidente da CPI dos ônibus. A gente tem acompanhado a questão dos transportes em Niterói há muito tempo, e a gente entende que esse é uma das caixas pretas que tem que ser enfrentadas. A atual licitação, que foi feita lá no final do governo Jorge, ela foi uma licitação que resultou numa reorganização do transporte rodoviário na cidade, onde as mesmas empresas que atuaram durante décadas sem licitação ganharam os mesmos trajetos das antigas linhas na forma de consórcio. E essa licitação foi marcada por uma série de irregularidades. Um exemplo que o vereador Henrique Vieira, que participou da CPI dos transportes, sempre nos trazia, é que quando a gente havia planilha de custos das empresas de ônibus, a gente tinha lá, por exemplo, aluguel de garagem para os ônibus ficarem estacionados. O aluguel era um valor altíssimo, sendo que a própria empresa era proprietária da garagem, mas ela estimava um valor de um aluguel completamente fora da realidade de mercado para fazer com que fosse justificável um alto valor de passagem. Faz parte da nossa política para a mobilidade urbana na cidade fortalecer o transporte público. E a gente não tem dúvida que, para fortalecer o transporte público, tem que diminuir o preço da passagem. Niterói tem um dos quilômetros rodados mais caros do Brasil. Então, dentro da reorganização do sistema de transporte que a gente vai fazer, com a revisão, inclusive, dessa licitação das empresas de ônibus, a gente vai trabalhar com a diretriz da diminuição do valor da passagem. A gente acredita que hoje é possível a passagem girar ao redor de R$ 3,00, R$ 3,20 aqui em Niterói. Por conta dessa relação promíscua que existe entre alguns integrantes do governo e alguns empresários de transporte, de ônibus, ela impede um serviço mais adequado. O transporte daqui, basicamente, o niteroense, ele só tem o ônibus. As empresas de ônibus agora receberam 5,5 milhões de reais de antecipação da gratuidade dos idosos e dos estudantes. Ora, você está na fase da pandemia, essas pessoas não saíram para as ruas, os estudantes não foram nas escolas, eles receberam 5,5 milhões de reais. Além disso, os ônibus aqui, e é fácil constatar isso, estão superlotados porque o governo municipal diminuiu o número
de ônibus nas ruas. E as pessoas têm que trabalhar. E certamente isso provocou uma contaminação maior do coronavírus. A cidade investiu muito nesse período agora na melhoria do transporte por ônibus também. Nós temos uma das frotas mais novas do país, temos um dos maiores índices, né, de climatização dos ônibus, então, para que justamente você tenha um conforto maior para os usuários, né, dos ônibus. A gente tem ciclovia importantes na cidade, só que a gente não é ciclovia, é ciclofaixa. Os ciclistas mesmo não votam nessa atual gestão, porque eles vivem constantemente em perigo, porque as ciclofaixas não ofertam a segurança necessária para esses usuários. Então, a gente realmente precisa construir ciclovias que protejam esse usuário, e Niterói tem espaço para isso. Então, deixar de fazer maquiagem, que é botar aqueles brackets na rua, e fazer realmente o que vai fazer as pessoas deixarem de usar o carro e começarem a usar a bicicleta para transitar no território. Casagrande, quem me conhece sabe que eu sou um amante de bicicleta. Eu adoro bicicleta. Meu filho competia de bicicleta. Nós temos aqui em casa, eu e minha mulher, meu filho, nós temos, eu acho que umas 10 bicicletas. Speed, cross country, downhill. E eu acho que uma cidade como Niterói, onde grande parte das pessoas que trabalham no centro moram ali no Ingá, Icaraí, Jardim Icaraí, a bicicleta é um instrumento fundamental de transporte. Eu preferiria 1000 vezes, eu já morei em Icaraí, atualmente eu moro na região oceânica, mas se eu morasse em Icaraí, eu preferiria 1000 vezes ir de bicicleta para o trabalho no centro de Niterói. O problema é que hoje você andar de bicicleta no centro de Niterói é uma espécie de loteria onde você coloca a sua vida, você aposta a sua vida. Nós não temos ciclovia em Niterói, nós temos ciclofaixas, que são coisas diferentes. Tá? Hoje, aqui na região oceânica, eu procuro pedalar em apenas alguns locais, eu evito outros locais, porque eu quase fui atropelado por um caminhão. Nós temos aí, inclusive, infelizmente, o problema de motoristas que não respeitam ciclista, temos a falta de fiscalização, entendeu? Porque, inclusive, existem até punições no Código Brasileiro de Trânsito para o motorista que passa a menos de se não me engano, 1 metro de distância da bicicleta, e muitos motoristas acham que o ciclista, em qualquer emergência, ele pula na calçada e bota a bicicleta na cabeça, entendeu? Então, há desrespeito à norma de trânsito por parte dos ciclistas, há desrespeito aos ciclistas por causa dos motoristas e há também falta de fiscalização. Então, nós temos aí um membro do atual governo, que, se eu não me engano, é até o candidato do prefeito agora para continuar essa administração desastrosa, que diz que vai implantar a bicicleta, coisa e tal, mas, na realidade, quem anda de bicicleta em Niterói sabe que é uma prova de obstáculos. Em determinados momentos, você vem para uma ciclofaixa, ela acaba. Do nada, ela acaba, não tem mais. Aí você tem que, com muito cuidado, sair procurando onde é que ela continua para você continuar, botar a bicicleta no ombro. Então, a minha posição sobre a bicicleta é que a bicicleta é uma coisa que deve ser prestigiada numa cidade como Niterói, como tem acontecido em grandes cidades do mundo. Eu estive em Nova York com a minha mulher a passeio no verão de Nova York. Nós alugamos bicicleta e nós rodamos por toda a ilha de Manhattan de bicicleta. Agora, o ciclista tem que obedecer às normas de trânsito lá também. E há fiscalização. Se você nem pense em pedalar em cima da calçada, porque aparece um policial logo e te diz walk the bike, ou seja, empurre sua bicicleta, não vá pedalando em cima. Então, nós pedalamos por toda a ilha de Manhattan, os carros respeitam mais do que aqui, os ciclistas também respeitam a norma de trânsito e há muita fiscalização. Quem conhece a cidade de Nova York sabe que lá a coisa mais difícil do mundo é uma pessoa ter carro particular. Mas, de compensação, é o que eu falei ainda há pouco aqui. Tem transporte público, você vai para todo lugar de metrô e a bicicleta lá é usada por muita gente e Niterói tem que ir por esse caminho porque não há outro caminho. Nós não podemos continuar prestigiando o transporte em carro particular, uma pessoa sozinha no seu carro, porque não há mais espaço físico para isso. A verdade é essa. Então, se o meu sonho se realizar, para as nossas ideias para Niterói vai realmente prestigiar o ciclismo não como lazer também, mas principalmente como meio de transporte urbano.
A questão da bicicleta, que é um tema recorrente. Eu sou autor do Estatuto da Bicicleta, uma lei que já tem mais de uma década na cidade, quando usar bicicleta não era moda. Só usava bicicleta que era ferrado. Eu sempre usei bicicleta para poder ir para a escola. Como vereador, eu usava a bicicleta para ir trabalhar na Câmara Municipal. Não tinha nem esse bicicletário na Câmara nessa época. E a gente conseguiu avançar muito. E a atual administração, tem que parabenizar aqui, conseguiu avançar bastante na área do plano cicloviário para Niterói. O que eu discordo é que quando você tem uma situação já implementada, uma rua já aberta, funcionando, eu entendo que você pode utilizar rotas cicláveis, compartilhamentos de vias. O que eu não consigo entender é quando a prefeitura faz uma obra nova, como fez a Transoceânica, de urbanização, perde-se a oportunidade de se fazer uma ciclovia segregada para trazer segurança para o ciclista. Além disso, a gente pensa em incorporar a bicicleta como meio de transporte na cidade. Você faz um raio de 3 quilômetros ao redor do centro de Niterói, você pega uma parte da Alameda, né, na Zona Norte, uma parte de Santa Rosa, uma parte de Caraí, do Ingá. Esse é um setor que, para ele estar integrado na região central da cidade, de bicicleta, isso não é simplesmente esporte, isso é transporte. É possível que as bicicletas sejam um meio de transporte importante na cidade. A gente demorou 7 anos, mais de 7 anos, para conseguir fazer a ciclovia passar ali da Roberto Silveira até a Marquês do Paraná. A gente não pode demorar todo esse tempo para que toda a região central da cidade esteja conectada de bicicleta e a gente tenha também mais ciclovias nos diferentes pontos. Mas isso significa a gente, de fato, consolidar, né, a bicicleta como um transporte efetivo na cidade. A gente tem necessariamente que fazer uma implantação de outros modais aqui em Niterói. Bicicleta, ela é fundamental, nós temos que usar a bicicleta. Nós temos ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, né, que devem ser implementadas, dependendo do ambiente, que tem que ser necessariamente implementados. Eu vou dar um exemplo, inclusive, das barcas e da rodoviária. Se você fizer um perímetro de aproximadamente 8 quilômetros, você vai pegar lá em cima no Fonseca, até aqui São Francisco, e com isso são mais de 320 mil pessoas que moram nessa região. Por que a gente não fazer um investimento muito forte em bicicleta, em ciclovias e ciclofaixas? Mas foi feito de uma forma muito comedida agora por esse governo, mas não é feito por quê? Porque se fizer esse tipo de movimento muito contundente, as empresas de ônibus que vão ser prejudicadas, vamos dizer assim. Nós não tínhamos sequer uma ciclovia na cidade antes, né? Então, é um processo, né? Não é um processo simples, porque muita gente inicialmente reagiu contra a implantação das ciclovias. Você mora em Caraí, então você viu a implantação da ciclovia da Roberto Silveira, que hoje é a ciclovia com maior utilização na cidade. Foi implantado depois a ciclovia da Amaral Peixoto, que permitiu que você vá até a Praça Araribóia, né, de bicicleta. Agora acabou de ser inaugurado a Marquês do Paraná, ligando justamente a Roberto Silveira a Amaral Peixoto, e foi feito, né, o bicicletário Araribóia, lá na Praça Araribóia, com capacidade para 400 e tantas bicicletas lá, e que é um sucesso, né? Ela já no meio da manhã já tem praticamente a sua capacidade toda ocupada, inclusive a prefeitura já anunciou, né, que vai duplicar o bicicletário Araribóia. Então, esse é um primeiro eixo, né, e é o eixo mais importante na cidade hoje. Estamos com um edital, né, uma licitação na rua para a contratação da primeira etapa da implantação da malha cicloviária da região oceânica, que vai receber 60 quilômetros de ciclovia. A primeira etapa está sendo licitada agora, nos próximos dias serão lançadas aí as próximas
os próximos editais, serão ciclovias também com bicicletários na região oceânica, com paraciclos. E o importante, Sidney, também, e Venê, que na região oceânica haverá uma ciclovia estruturante que virá, que se chama Translagunar, que virá de Taquatiara, de Itaipu, contornando aquela área protegida do entorno da Lagoa de Itaipu, né? Depois chega ali na Lagoa de Piratininga, onde vai começar a obra agora de implantação do Parque Orla de Piratininga. Você vai seguindo ali pela Orla de Piratininga e chega ao túnel Charitas-Cafubá. Sidney, é o primeiro túnel com ciclovias nas duas galerias, né? Então, você hoje passa de bicicleta e chega até a malha cicloviária da região das praias da Bahia. Vai ser um circuito bonito ali, vai ser muito bonito essa obra quando concluída. Agora há pouco mesmo, Max, uma pessoa colocou assim, uma coisa é ciclovia, outra coisa é ciclofaixa, né? Quer dizer, então tem uma diferenciação entre uma coisa e outra. Você tem falado muito de ciclovia o tempo todo, então é preciso também transformar as ciclofaixas em ciclovias, ou está sendo planejado isso? Foi feito um plano cicloviário para Niterói. Nós temos hoje a cidade toda planejada, esquina por esquina, as vias principais, todas elas planejadas. E na região oceânica também, esse detalhamento foi ainda mais cuidadoso e especificando, lugar por lugar, que tipo de solução você precisa dar. Em alguns casos, né, é possível, você tem espaço suficiente para fazer ciclovias segregadas, com canteiros e tal, como foi feito, por exemplo, na Rua Timbiras, em São Francisco. E também na Marquês do Paraná, foi uma via que foi alargada e foi providenciado espaço para que você tenha uma ciclovia segregada. Algumas partes da cidade, você tem que ter outro tipo de solução. Ou mesmo, quando são ruas dentro dos bairros, você pode ter, né, as ciclofaixas que são recomendadas, né, também em situações que você tem um fluxo menor de trânsito de automóveis. É importante lembrar que uma das cidades onde mais se usa a bicicleta é Londres. Londres não tem nem ciclovia, nem ciclofaixa. Eles botam assim no meio-fio um desenho de uma bicicleta para avisar aos motoristas, olha, aqui vai passar bicicleta também. As bicicletas vão junto com os carros. Não é o nosso caso. Aqui nós estamos, realmente, a prioridade é a implantação de ciclovias segregadas e fazer o máximo possível de opções exclusivas para bicicleta nas vias da cidade.